Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês o primeiro capítulo desta obra que estou lendo. Caso queiram o texto na íntegra, vejam o link na descrição. Capítulo 1. Leon cresceu em uma realidade cruel e implacável, onde a pobreza não era algo pitoresco ou encantador, como retratado em histórias dramáticas. Se alguém ousasse sugerir que a pobreza poderia ser vivida com nobreza e generosidade incondicional, ele não hesitaria em demonstrar a violência da vida real, esmagando qualquer ilusão que restasse. A vida dos pobres, como ele conhecia bem, era marcada pela exploração e pelo sofrimento. Desde muito jovem, Leon foi forçado a assumir todo tipo de trabalho ilegal, pois as leis trabalhistas impediam menores de idade de conseguirem empregos formais. Com apenas 14 anos, ele começou a trabalhar em uma fábrica de costura, onde fazia pontos em roupas e recebia um salário miserável, que mal lhe permitia sobreviver. Ainda assim, ele continuava, pois ao menos podia comer de graça no local. O ambiente de trabalho, no entanto, era insalubre. Localizado no subsolo, com poucas saídas de ar, sua saúde rapidamente se deteriorou, levando a problemas pulmonares e a uma pilha de contas médicas que ele não conseguia pagar. Desesperado para sobreviver, Leon fez todo tipo de trabalho. Ele trabalhou em postos de gasolina e até coletou material reciclável pelas ruas, puxando um carrinho de mão. Não importava o quanto ele se esforçasse, ao final do dia, o pouco dinheiro que restava em sua carteira mal cobria as necessidades básicas. Seus patrões, sabendo que ele era menor e não podia trabalhar legalmente, o exploravam sem piedade, forçando-o a tarefas brutais e sem descanso. Leon suportou essa vida até os 20 anos, quando finalmente foi reconhecido como adulto pela lei. Com seu novo cartão de identidade em mãos, ele vislumbrou uma mudança. Agora, ele poderia trabalhar legalmente, com isso, poderia planejar algo melhor para sua vida e para sua família, que se resumia a sua avó e sua irmã mais nova, Ayan. Ele se comprometeu a trabalhar incansavelmente, disposto a assumir até 3 empregos por dia, se necessário, para garantir uma vida mais digna para todos. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou sua avó acamada, debilitada após uma queda recente que deslocara seu quadril. Ela gemia de dor, mas, sem dinheiro para um tratamento adequado, tudo o que podia fazer era repousar e tomar remédios paliativos. Leon, sentindo-se impotente, ainda tentava manter o otimismo, prometendo a si mesmo que em breve eles sairiam daquela situação. Ele perguntou por sua irmã, Ayan, que andava desaparecida frequentemente, possivelmente envolvida com mais companhias. Mesmo sabendo dos problemas da irmã, ele não deixava de acreditar em seu potencial. Ela era inteligente, ao contrário dele, tinha chances de fazer uma faculdade e encontrar um bom futuro. Leon estava disposto a sacrificar tudo para que ela tivesse essa oportunidade. Após conversar brevemente com sua avó, Leon foi para seu quarto. Ele sabia que, no dia seguinte, teria que procurar empregos e provavelmente passaria por testes para conseguir alguma vaga. Antes de dormir, ligou seu velho computador, um aparelho antigo e barulhento, que mal conseguia abrir páginas da internet. No entanto, havia um jogo que ele ainda podia jogar sem problemas, Continente da Magia. Esse era um jogo online clássico, lançado há 20 anos, e que Leon jogava desde sua adolescência. O jogo já havia perdido grande parte de sua popularidade, mas, para Leon, era uma forma de escape. Ali, ele se dedicava incansavelmente, caçando monstros sem descanso e acumulando poder. Ele não se envolvia com outras pessoas, ignorando guerras entre guildas ou cercos, preferindo se concentrar em melhorar suas habilidades e equipamentos. Seu estilo de jogo era metódico e solitário. Em um período, chegou a caçar por 200 horas seguidas, sem dormir, apenas para subir um nível. Para ele, a satisfação estava em ver seu personagem se tornar cada vez mais forte e superar desafios impossíveis. Com o tempo, Leon atingiu o nível mais alto do jogo, algo inédito nos 20 anos de existência do Continente da Magia. Ele se tornou uma lenda, capaz de derrotar sozinho monstros que outros jogadores precisavam enfrentar em grupos. Mesmo os dragões mais poderosos caíram diante dele. Contudo, com o passar dos anos, Leon perdeu o interesse no jogo. A tecnologia avançou, e os jogos de realidade virtual começaram a dominar o mercado. O mais popular deles era o Estrada Real, um jogo imersivo e impressionante,
que oferecia uma liberdade imensa para os jogadores. Nele, era possível viver aventuras incríveis ou até mesmo realizar atividades simples, como pescar, com um realismo sem precedentes. Infelizmente, para Leon, esse mundo de possibilidades virtuais era inacessível. O equipamento necessário para jogar Estrada Real custava cerca de 10 milhões de won, uma quantia inimaginável para ele. Se tivesse esse dinheiro, ele preferiria pagar as contas médicas de sua avó ou garantir os estudos de sua irmã. Assim, ele decidiu que era hora de abandonar o continente da magia, e a melhor maneira de fazer isso era deletar sua conta no jogo. Leo moveu o cursor até a opção de deletar seu personagem. Um simples clique e tudo que ele havia construído ao longo dos anos desapareceria para sempre. Contudo, no último instante, uma ideia passou por sua cabeça. E se ele vendesse sua conta? Já tinha ouvido falar sobre a venda de personagens online e imaginou que poderia ganhar algum dinheiro com isso. Afinal, seu personagem era o mais forte do jogo, equipado com itens raros e poderosos. Ele fez uma pesquisa rápida e encontrou diversos sites especializados em venda de personagens. Escolheu o site com maior volume de trocas e cadastrou sua conta para leilão, definindo um preço inicial de 50 mil won, um valor que ele achava modesto para evitar que ninguém se interessasse. Colocou o prazo do leilão para um dia, pois estava com pressa de conseguir o dinheiro para comprar um terno decente e se candidatar aos empregos que planejava buscar no dia seguinte. Leon foi dormir, sem imaginar o impacto que seu anúncio teria. Menos de uma hora depois de disponibilizar sua conta, os internautas já começavam a se agitar. O personagem mais forte e lendário do continente da magia estava à venda, e isso não passaria despercebido. Inicialmente, ninguém acreditou na postagem do leilão. Com a mais recente atualização no jogo Continente da Magia, todos sabiam que o limite de nível havia sido elevado significativamente, e atualmente, o nível máximo era de 200. Não havia registros de jogadores que tivessem alcançado esse patamar, e o consenso era de que esse feito era praticamente impossível para qualquer pessoa viva. Por isso, quando alguém colocou à venda um personagem com o nível mais elevado, a reação inicial foi de descrença. Alguém está tentando pregar uma peça em todos nós. Quem é o idiota que postou uma coisa tão sem graça? Isso já aconteceu tantas vezes que nem tem mais graça. Comentários como esses eram comuns, e muitos internautas aconselhavam uns aos outros a não cair em golpes. Desde o início do século XXI, golpes online e esquemas de *phishing* tinham se tornado comuns, e muitos pensaram que esta era apenas mais uma tentativa de enganar os usuários. Não, isso não pode ser verdade. Os internautas tentaram ignorar o leilão, mas a curiosidade falou mais alto. Eles voltaram à postagem várias vezes para conferir os detalhes. No site de leilões, era obrigatório anexar imagens da tela do personagem, e o vendedor havia cumprido essa exigência. Cada um dos arquivos anexados foi aberto e, para a surpresa de todos, as informações do personagem eram incrivelmente excepcionais. As estatísticas estavam no máximo, e os itens de equipamento eram impressionantes. De onde ele tirou essas armas? O conjunto completo da armadura Dragão Vermelho junto com o escudo Coluna do Dragão Vermelho? Uau! Esses itens foram concedidos pelo Deus Negro da Bravura. As pessoas começaram a se impressionar. O nível de detalhe das imagens era tal que parecia improvável que fosse apenas mais um golpe comum de phishing. Forjar imagens tão detalhadas teria exigido um esforço tremendo, algo que não fazia sentido para um golpe amador. Esse cara definitivamente passou muito tempo nisso. A interface é do continente da magia, mas de onde ele importou esses equipamentos? Entre os que visualizavam a postagem, alguns eram designers gráficos e começaram a analisar as imagens em busca de qualquer sinal de manipulação. Eles ampliaram as imagens em um fator de 10.000, estudaram cada sombra e digitalizaram os arquivos em formato 3D para tentar provar que eram falsificações. No entanto, suas tentativas foram inúteis. Eles finalmente chegaram a uma conclusão inesperada. Essas imagens são reais. Sou o designer-chefe da companhia LK e posso garantir que essas imagens não foram alteradas de nenhuma forma. Contrariando as expectativas, os designers começaram a confirmar a autenticidade das imagens.
Logo em seguida, os verdadeiros jogadores de Continente da Magia começaram a aparecer. No momento em que viram as imagens, eles gritaram de surpresa. Desde o início, não tinham dúvidas sobre a veracidade. São reais. O nome do personagem é Vade. Esse jogador é muito famoso. O equipamento é realmente dele. Eu só não sabia que ele tinha alcançado o nível máximo. Isso é impressionante. Li Yun, o jogador por trás de Vade, sempre jogou sozinho e evitava locais de caça com muitas pessoas. Ele nunca participou de cercos ou guerras entre guildas, preferindo atividades solitárias. Mas mesmo assim, os rumores sobre ele nunca cessaram. Ele havia massacrado dragões e krakens invencíveis, sempre caçando em áreas de nível elevado, tudo isso sozinho. Não se associar a outros jogadores não impedia que ele fosse reconhecido. Entre os jogadores veteranos de Continente da Magia, Liu era uma lenda viva. Ele, no entanto, jamais se deu conta de sua fama. Então os equipamentos são mesmo verdadeiros? Isso é como ganhar na loteria. O leilão começara com um lance inicial de 50.000 won. Considerando o valor do personagem e dos equipamentos, aquele preço estava ridiculamente baixo. Assim, as pessoas rapidamente começaram a dar seus lances, e o valor passou de 50.000 para 300.000 won em questão de minutos, logo saltando para 700.000 won. Nem mesmo uma hora havia passado, e o preço já havia ultrapassado 1 milhão won. O valor de venda de apenas uma peça de equipamento justificava o investimento, então não havia hesitação. Os lances continuaram a subir. Muitos desistiram de participar do leilão ao perceber o rumo que ele tomava, já prevendo o valor astronômico que seria alcançado. Embora o número de jogadores do Continente da Magia tivesse diminuído ao longo do tempo, com os servidores unificados em um único e o jogo se tornando gratuito, ainda havia uma quantidade significativa de jogadores ativos. Inicialmente, foram esses jogadores que impulsionaram o valor do leilão. Depois deles, os ricos trabalhadores de escritório começaram a entrar na disputa, elevando ainda mais os lances. Em um ponto no passado, o Continente da Magia foi responsável por noites inteiras de insônia na Coreia do Sul, e o personagem mais poderoso daquele jogo possuía um valor quase incalculável. Para muitos, era uma oportunidade única de possuir algo que os faria sentir orgulho de exibir para os outros. Os mais espertos entre os trabalhadores de escritório rapidamente ligaram para seus chefes, que pertenciam à mesma geração que havia crescido jogando jogos online. Senhor diretor, é o senhor. Por que você está me ligando a essa hora da noite? Quer ser demitido? Ah, desculpe, senhor, mas... O senhor não jogava Continente da Magia no passado? Sim, e daí? Bem, o personagem de nível mais alto do jogo está sendo leiloado neste momento. Achei que o senhor poderia se interessar. O quê? Você quer dizer o Vade? Sim. O personagem dele está no nível 200. Todas as estatísticas e equipamentos estão no máximo. Depois de uma breve explicação, o chefe respondeu. Agora mesmo. Faça uma oferta de 30 milhões won com o seu dinheiro. Estou indo para casa verificar isso. Certifique-se de que teremos a maior oferta. Naquela época, os executivos das grandes corporações eram parte da geração que havia jogado esses jogos em sua juventude. Assim, com grande entusiasmo, começaram a elevar o valor ainda mais. Nos grandes portais de internet e em todos os sites de jogos, o assunto principal passou a ser o leilão do personagem mais poderoso do Continente da Magia *. O termo rapidamente disparou nas classificações de popularidade, e a partir desse ponto, o verdadeiro leilão começou. Liu estava profundamente adormecido, alheio a tudo ao seu redor. Em seus sonhos, sua mente trabalhava, revisando o que precisaria fazer no dia seguinte, trabalho físico. 50.000 won por dia. Lavar pratos em restaurantes, 30.000 won. Café da manhã, presunto. Enquanto isso, em um mundo distante, o leilão de sua conta no jogo Continente da Magia atingia valores absurdos. Ninguém sabia quem era o personagem mais poderoso do jogo, mas todos queriam ter o privilégio de possuir a relíquia de um dos melhores jogos já criados. O preço ultrapassou 100 milhões won,
e logo mais de 300 milhões won, envolvendo grandes companhias que disputavam ferozmente pela aquisição. O leilão atraiu tanta atenção que sites e empresas de mídia começaram a cobiçar o personagem. O valor do personagem era mais do que simples equipamentos de jogo, era uma peça de história. No final, 5 grandes empresas competiram entre si, mas a CTS Media, uma companhia em rápido crescimento, venceu o leilão. Na manhã seguinte, Liu foi despertado por uma ligação inesperada. A voz do outro lado era feminina e educada. Alô? Aqui é Yoonai, da CTS Media. Você vendeu uma conta de jogo recentemente, certo? Parabéns, sua oferta foi vencedora no leilão, e o valor foi depositado em sua conta. Atordoado, Lee Yun, que esperava vender sua conta por cerca de 200 mil won para pagar algumas contas, mal podia acreditar quando ouviu o valor real, 3 bilhões e 90 milhões won. Ele desligou o telefone, incrédulo, e correu para o computador. Ao verificar a página de leilão, o valor estava lá, exatamente como Yoonai dissera. Lee Yun ficou paralisado por um momento. Ele beliscou a si mesmo, duvidando que fosse real, mas logo confirmou que havia, de fato, recebido mais de 3 bilhões de won. Correu para contar à sua avó, que não acreditou de início. Ao ver o extrato bancário, ela começou a chorar, emocionada com a possibilidade de, finalmente, viver uma vida sem privações. Eles agora tinham dinheiro suficiente para pagar todas as contas, comprar uma casa e até mesmo cuidar dos estudos de sua irmã, Ayan. No entanto, a felicidade foi curta. Dias depois, 5 homens de ternos pretos apareceram no hospital onde a avó de Liu estava internada. Eles eram cobradores de uma dívida antiga, deixada pelos pais de Liu. Um dos homens, loiro, falou com ele. Liu, estamos aqui para cobrar uma dívida que seu pai contraiu conosco. O valor? Agora está em 3 bilhões de won. Liu sabia que seus pais haviam deixado uma dívida de 100 milhões de won, mas, após 8 anos de juros abusivos, o valor havia se multiplicado. Eles exigiam todo o dinheiro que ele acabará de ganhar. Isso é ridículo. A dívida era de apenas 100 milhões. Liu gritou, desesperado. O homem loiro, sorrindo, explicou que, com os juros acumulados ao longo dos anos, o valor havia alcançado os 3 bilhões. Eles riram da ameaça de Liu de denunciá-los à polícia. No mundo deles, a lei não se aplicava. Pressionado e sem opções, Liu entregou sua caderneta bancária. Com isso, os agiotas transferiram o valor total e foram embora, deixando Liu destroçado. Antes de saírem, o líder do grupo, An Jin-sup, fez uma proposta. Se você conseguir fazer 3 bilhões de won em 5 anos, venha me procurar. Eu farei de você o meu Yunin. Liu, furioso e humilhado, ficou sozinho no hospital, com a responsabilidade de cuidar de sua avó e irmã pesando sobre seus ombros. Depois de perder 3 bilhões de won em um roubo, Liu se viu tomado por um vazio paralisante. Sem forças para reagir, ele mergulhou em uma apatia profunda, incapaz de fazer qualquer coisa. A imensa perda financeira o devastou, tirando-lhe o ânimo e a motivação. Contudo, no terceiro dia após o roubo, algo mudou. Lentamente, ele se levantou. A ideia de que ainda restava esperança o impulsionou a agir. Ele percebeu que não podia permanecer prostrado, hesitando diante da vida. Em meio ao caos emocional, um sorriso tímido surgiu em seu rosto, seguido por uma risada entrecortada por lágrimas. Aquela breve experiência de ter possuído uma fortuna colossal, embora efêmera, o havia iluminado sobre como encarar o mundo. Se eu ganhei uma vez, posso ganhar 2. Esse pensamento tornou-se um mantra para Liu. Ele não estava completamente sem recursos, ainda possuía 90 milhões won. No entanto, boa parte desse valor já estava comprometida, pois ele havia fechado um contrato de aluguel de uma casa no valor de 50 milhões won. Embora pudesse cancelar o contrato, isso implicaria em uma multa pesada, algo que ele preferia evitar a qualquer custo. A ideia de pagar essa multa o revoltava tanto que ele se recusava até a considerar essa opção. Assim, restava-lhe apenas 40 milhões won para usar. Aquela era uma época marcada pela crise imobiliária do início do século XXI,
o que restringia ainda mais suas opções. Decidido a se preparar para um novo futuro, Li Yun usou parte do dinheiro restante para matricular-se em várias academias de artes marciais. Ele escolheu modalidades como Aikido, Kendo e Taekwondo, mergulhando em um rigoroso regime de treinamento físico. Sua rotina era extenuante, havia dias em que ele frequentava até 6 academias diferentes. Aos poucos, seu corpo foi sendo moldado pela disciplina das artes marciais, quebrado e reconstruído conforme ele dominava rapidamente as técnicas de combate. Seu progresso era tão notável que seus instrutores começaram a chamá-lo de fera selvagem. Suas mãos ficavam em carne viva de tanto manejar a espada, mas ele continuava sem hesitar. Ele empunhava a lâmina durante horas, até que o sangue escorresse de suas palmas, transformando-se em um símbolo de sua determinação. Mas havia um motivo maior por trás dessa dedicação às artes marciais, o mundo dos jogos de realidade virtual. Leon sabia que, nesse novo mundo, a forma como o corpo se movia no mundo real influenciaria diretamente as ações no ambiente virtual. Portanto, fazia todo sentido aprender artes marciais e estudar os sistemas dos jogos. Embora saber lutar na vida real não garantisse uma vantagem total no jogo, isso certamente tornaria mais forte desde o início. Ele imaginava o impacto de ser 10% mais forte no jogo logo no primeiro nível, algo que poderia lhe dar uma vantagem absurda sobre os outros jogadores. Por isso, durante as manhãs e tardes, ele treinava intensamente nas academias de artes marciais, fortalecendo seu corpo. À noite, ele se dedicava a estudar tudo o que podia sobre os jogos de realidade virtual. Ele investigava detalhadamente quais jogos tinham mais usuários e como seus sistemas funcionavam, analisando cada aspecto. Leon criava tabelas para organizar as informações que recolhia sobre profissões, cidades e habilidades dos jogos. Essas tabelas cobriam as paredes de seu quarto, transformando o local em um verdadeiro centro de estudos. Seus esforços não se limitavam apenas ao aprimoramento físico, ele estava construindo um arsenal de conhecimento. Durante um ano inteiro, ele se dedicou a essa rotina de preparação. O período também serviu para acompanhar de perto o desenvolvimento do jogo Estrada Real, que despontava como o maior jogo de realidade virtual da época. Assim como Leon havia previsto, Estrada Real trilhou o caminho do domínio absoluto no mercado de jogos. Com mais de 75% do mercado global de realidade virtual, o jogo se tornou um fenômeno. Na Coreia, mais de 90% dos jogadores estavam imersos nesse mundo virtual. Especialmente durante a chamada Guerra dos Reis, Estrada Real monopolizou a atenção dos jogadores e a audiência das redes. Era o único jogo no mundo onde qualquer um poderia alcançar fama, poder e riqueza. O sucesso estrondoso do jogo se devia ao seu sistema brilhantemente projetado, que mesclava a realidade virtual com uma experiência de imersão total. Lee observava tudo isso com olhos frios e calculistas. Ótimo! Tudo de acordo com o plano, pensou. Ele já havia se preparado para esse momento. O dia em que comprou sua cápsula de realidade virtual ainda estava fresco em sua memória. A cápsula, que lhe permitia conectar-se à Estrada Real, custou-lhe 10 milhões won. Era uma quantia tão alta que ele sentiu lágrimas nos olhos ao fechar a compra. No entanto, Leon sabia que esse era um investimento essencial. Cada centavo gasto fazia parte de seu plano. Agora, com todos os preparativos concluídos, o momento de começar sua jornada havia chegado. Ele se sentia como um soldado prestes a marchar para o campo de batalha. Diante do monitor, ele observava a interface que mudaria sua vida. A mensagem esperada apareceu na tela. Conectar-se à Estrada Real? Sim ou não? Sem hesitar, Leon gritou. Sim.